Olá a todos, muito bom dia! 2026 já começou e também o programa da Alemanha chega até você nesse novo ano, nesse primeiro dia, primeiro programa do ano, para lhe acompanhar durante todo este ano, mostrando para você das maravilhas que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que crê nele, que confia nele. Agora há pouco estávamos aqui reunidos neste mesmo lugar, na vigília de Ano Novo. Estávamos participando da Santa Ceia e entramos esse ano na presença de Deus, o Todo-Poderoso. Se você não pôde estar aqui conosco hoje, nessa vigília, levante a sua cabeça, porque nesta quinta-feira nós teremos às 18 horas essa reunião especial da terapia do amor, a primeira terapia do amor do ano, para ajudar você e a sua família. Por falar em família, eu quero deixar aqui à sua disposição a nossa central de atendimento, caso você está passando por lutas, por problemas na sua família, no seu casamento, e você quer a nossa orientação. 0176 847 87 155. Volto a repetir, 0176 847 87 155. Nós vamos agora ao intervalo e eu volto daqui a pouco com todos vocês. Fui uma cartomante que ela dizia por A mais B que os meus filhos iriam morrer se eu não fizesse aquele trabalho. Não dormia porque estava sempre preocupada em ver se eles estavam vivos ou não. A minha vida antes de entrar na igreja houve alguns problemas financeiros e mais tarde eu vim a saber que seria inveja pelo facto de eu ter aberto o meu próprio negócio. Abri uma loja de venda de doces, aperitivos, chocolates, nesse género assim, que seria a primeira loja em Sesimbra desse género. Tudo parecia correr bem, até começar a primeira fiscalização às contas. A contabilista que eu tinha contratado, que era uma pessoa amiga, fez mal as contas, fez mal o trabalho dela e houve multas grandes para pagar, que aí começaram a ser um pouco difícil combater essas despesas. Olha, passei a não ter lucros. Passei a não ter lucros e sim prejuízos. Pronto, aí, nessa altura. Devido a isso, teria que ter mais tempo de trabalho para manter a loja o mais tempo possível aberta, para ver se conseguia combater os prejuízos, pronto, haver vendas para ver se conseguia recuperá-los. Estava mal porque, além do negócio, eu passava bastante tempo na loja e como o negócio ali não fluía como devia, começaram a haver problemas também em casa. Pronto, porque eu tirava do trabalho do meu marido para colocar lá. Haviam discussões, bastantes discussões, porque a maior parte do tempo ele estava fora, em trabalho, e quando chegava, em vez de haver aquela harmonia que havia anteriormente, começou a haver problemas entre o casal, pronto, em nós, em casa mesmo. Chegámos a ir a um advogado para irmos tratar do divórcio, só que quando cheguei lá e falei, o meu marido não aceitou e viemos embora. Foi quando eu fui uma cartomante que me disseram que me iriam ajudar a resolver a situação e, em vez disso, ainda piorou. Se havia falta de dinheiro, ou o dinheiro que havia, que poderia sobrar do ordenado do meu marido, eu tinha que lhe dar, porque ela dizia por A mais B que
os meus filhos iriam morrer se eu não fizesse aquele trabalho. Aquele trabalho era para desmanchar, dizia ela, que era para desmanchar uma bruxaria que me tinham feito, para o negócio não dar certo, para o meu casamento terminar, e que eles iriam, porque se eu não fizesse o trabalho que ela pretendia, e teria que ser pago, claro, porque eles não fazem nada de graça, os meus filhos iriam morrer. Não dormia a ver se eles respiravam, não dormia porque estava sempre preocupada em ver se eles estavam vivos ou não. Completamente, um inferno completo mesmo. A pessoa que me convidou para a igreja foi uma pessoa, minha amiga, que essa sim foi uma amiga porque me trouxe cá. Quando cheguei à igreja já estava a reunião a terminar, já estavam as pessoas a sair, mas eu entrei e falei com o pastor. E só nessa conversa já foi um alívio. Comecei a dormir, comecei a estar mais tranquila, a ver mais paz em casa. Eu já não respondia porque eu era respondona, porque eu não me calava. Se o meu marido me dizia uma coisa, eu dizia-lhe duas. E começou a haver mais uma compreensão, não responder, conter-me mais com as respostas, calar-me, e ele começou a ver aí uma transformação na minha atitude. Hoje em dia tenho tudo direito, não devo nada a ninguém, graças a Deus, nem ao Estado, nem a ninguém, porque tenho tudo direito. Os meus filhos estão bem, graças a Deus. Estavam mal porque não havia união em casa. Entre os pais não havia união. Eles com certeza não estavam bem. E via-se pelas atitudes deles. Eles hoje estão em paz. Têm a casa deles construída. Tem a família deles construída. Estão bem. Os votos foram correspondidos. Por isso estou bem. Estou tranquila comigo mesma. Estou feliz. O meu casamento, há paz, há harmonia, há compreensão. Lutas todos temos, mas um dia, todos os dias, se houver problemas, resolve-se. E estou em paz e estamos em paz os dois, graças a Deus. Deus é tudo para mim, é o primeiro que está sempre à frente na minha vida. É interessante porque, enquanto muitos entraram um ano novo com a família, é triste saber que outros tantos não têm tido uma família, ou têm, mas entraram sozinhos um ano novo. Não estiveram na presença de Deus, mas também não tiveram a presença de ninguém. Talvez seja essa a sua situação. Você se encontra solitário, solitária, triste, sabe? Você entrou um ano de uma forma terrível, como você nunca imaginou. O seu marido fora de casa, a senhora não sabe aonde ele esteve, e na verdade talvez nem saiba aonde está, aonde o seu filho está até agora, porque ainda não voltou para casa. Ainda não deu notícias, não respondeu a sua mensagem. Você pode estar vivendo sem família, você pode estar vivendo sem amigos, você pode estar sendo desprezado por todo mundo. 2025, talvez todo mundo lhe deu as costas. Mas eu tenho aqui em mãos a palavra que o salmista Davi, o tão conhecido, famoso rei Davi, ele disse assim no Salmos 27, versículo 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi, ele estava tão consciente, ele estava tão determinado, ele estava tão convicto
de que Deus não lhe deixaria na mão, que ele pôde afirmar e dizer: quando meu pai e minha mãe me desampararam. Não é se, é quando, porque o ser humano tem isso. O ser humano dá as costas, o ser humano abandona, o ser humano tem as suas fraquezas, tem as suas falhas. Mas Davi continuou olhando para Deus, porque ele sabia que Deus jamais iria desampará-lo. Nós vamos acompanhar agora testemunhos de pessoas que fizeram o mesmo que Davi, olharam para Deus, confiaram em Deus, porque Deus não desampara quem busca Ele. Veja o resultado na vida dessas pessoas. Meus problemas, era uma pessoa muito feliz. Começaram quando eu adoeci. Eu estava a trabalhar e senti-me mal, fiquei a tremer e com a tendência de desmaios. E essa tendência levou 20 anos sempre com essa tendência de desmaiar. E pronto, não passava. Os médicos, na altura, quando não sabiam diagnosticar a causa do problema, diziam que era nervos. Portanto, a minha doença, diziam eles que era doença de nervos. Mas era uma pessoa muito calma, não tinha sentido o que eles diziam. Quando não encontrei a solução dos médicos, parti por outros caminhos. Fui a todo lado. Diziam que era bom, que havia solução, eu ia. Fui a bruxos, fui a cartomantes, fui a adivinhos. Fazia lá as rezas delas e outras mandavam pagar missas, porque era um espírito não sei quê, da família não sei quantos, aquela situação toda que eles para ali armavam. Então depois andei em Évora num vidente, 9 meses, ia lá todos os meses. O resultado foi neutro na mesma. Mas ele próprio me disse depois: porque é que a senhora não vai a um psiquiatra? Ele mandou-me para um psiquiatra. Eu fui, queria a minha solução resolvida da minha situação. Fui, não encontrei solução nenhuma. Ele receitava os medicamentos, eu tomava os medicamentos. Houve uma altura que eu tive 10 noites e 10 dias sem dormir, não conseguia dormir. E era assim a minha vida. Foram 20 anos, quase 20 anos que andei nisto assim. Eu estava a trabalhar, às vezes estava-me a sentir muito mal e os meus colegas eram assim: tu estás muito mal, estás muito doente. Eu é que sabia como é que estava. Porque o medicamento do psiquiatra faz as pessoas andarem zonzas, a ouvir as coisas muito longe, as palavras não saíam bem da boca, como a língua parece que não trabalha bem. Quem toma estes medicamentos deve saber que é assim. Era o que me acontecia. Tinha medo de sair para a rua porque tinha aquela tendência de desmaio, mas não desmaio vez nenhuma. Era só aquele mal-estar. Depois um dia fui dar uma volta à rua e encontrei uma senhora, um casal até. O casal falou-me da Igreja Universal. Eu nunca tinha ouvido falar da Igreja Universal na minha vida, nunca tinha ouvido. E aconselhou-me para ir lá no domingo, falar com o pastor. Mas eu, como estava tão aflita e onde me diziam que era bom, eu ia. Não fui no domingo, fui logo no sábado. Não me identifiquei com a igreja nesse dia, não. Mas vi lá escritos: Jesus Cristo é o Senhor. E aquilo ficou-me cá na cabeça, o que eu vi: Jesus Cristo é o Senhor. No domingo voltei e gostei muito. Gostei muito da reunião, gostei muito da palavra, gostei muito de tudo. E pronto, e depois comecei a dar atenção à palavra que o pastor falava no altar, comecei a fazer os meus propósitos, a adquirir a minha libertação do problema que eu tinha. Comecei a dormir, através da fé, aquele problema saiu. Fiquei bem, sou feliz, tenho saúde. Foi o dia mais feliz da minha vida, foi quando recebi o Espírito Santo. E foi uma coisa maravilhosa, não tem explicação, eu não consigo explicar o que me aconteceu naquele dia, sei onde é que foi, sei o sítio que foi, sei tudo. O Espírito Santo para mim representa tudo, é a coisa mais maravilhosa que uma pessoa pode adquirir, é o Espírito Santo. Se Deus não desamparou a Davi, Deus não desamparou a mim. Deus não desamparou a essas pessoas que você acompanhou
nos casos verídicos, eu pergunto, senhor ou senhora, por que Deus haveria de desamparar você? Por que Deus haveria de desamparar o senhor, a senhora? Não porque eu tenho falhas, porque eu tenho defeitos. E quem não os tem? Ou porque eu errei, porque eu pequei. Quem não errou, quem não pecou? Ou porque eu cometi um erro grave com a minha esposa, com o meu marido, eu cometi um erro grave com os meus pais, é por isso que Deus, assim como eles não me perdoam, eu não me perdoo, Deus também não me perdoará. Quem nunca errou? Quem nunca errou? Mas embora o erro, preste atenção, por favor, embora o erro tenha acontecido, isso não diminui o poder de Deus e isso não tira de você a chance de fazer certo. Não é porque você errou no passado que você carrega uma culpa dentro de si, sobre si, que isso vai lhe impedir de fazer o que é certo nesse novo ano. Comece de forma diferente, estando hoje conosco nessa terapia do amor, terapia da família, é todo especial nessa quinta-feira, dia 1, primeiro dia do ano, tá bom? Aqui em Munique, no sul da Alemanha, eu me encontro na Zaystrasse, número 5, no bairro de Schwabing-West, bem próximo ao Olympia Park. A nossa sede nacional fica na Schulstrasse, número 119, o código postal 13347, no bairro de Weding, na Praça Leopoldplatz. Às 15 horas, em especial às 18 horas. Mas não só aqui em Munique ou na nossa sede nacional, mas em toda a Universal aqui na Alemanha. Um forte abraço, que Deus te abençoe nesse novo ano, nesse primeiro dia do ano, e tome uma decisão acertada, consciente, ao estar aqui hoje na Terapia do Amor. Um forte abraço.